Olá, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem no dia de hoje. Nós vamos iniciar a leitura efetivamente do livro O Poder do Agora. Primeiro capítulo. Você não é a sua mente, o maior obstáculo para a iluminação. Primeiramente, o que é a iluminação? E Eckhart Tolle conta uma pequena história que exemplifica. Durante 30 anos, um mendigo ficou sentado em cima de uma caixa debaixo de uma marquise. Até que um dia ele conversou com um estranho e essa conversa mudou completamente a vida dele. O mendigo ergueu o seu boné mecanicamente e pediu um trocadinho, só que o estranho não tinha nada para dar para ele. E o estranho questionou o que tinha dentro daquele baú que ele estava sentado em cima. E o mendigo falou que não era nada, ele já sentava em cima daquele baú há tantos anos que nem se lembrava mais quando ele tinha ganhado. Mas o estranho insistiu para ele abrir antes de sair e foi embora. E o mendigo fez um esforço para levantar, sair daquele baú, abriu com uma certa dificuldade o baú e quando percebeu o que tinha dentro daquele baú, ele não pôde acreditar. Aquele baú estava cheio de ouro. Incrível! O Eckhart Tolle é esse estranho que não tem nada para dar para a gente, mas ele está falando para olhar para dentro, não de uma caixa, mas para dentro de nós mesmos. E a gente pode ficar um pouco indignado por um momento porque nós não somos mendigos. Só que o Eckhart Tolle diz que, infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, que é a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens materiais e riqueza material. Buscamos do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor. Embora nós tenhamos esse tesouro guardado dentro de nós mesmos, que não só contém tudo isso, mas que contém muito mais do que esse universo pode nos oferecer. A palavra iluminação é algo que alimenta o nosso ego, né? Porque dá uma sensação de algo que é sobre-humano. Mas, na verdade, a iluminação é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. Eu e o Criador somos um. Um somos nós. É a conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você. E, ao mesmo tempo, é muito maior do que você. A incapacidade de sentir essa conexão traz a ilusão da separação, de que estamos separados do universo, ou do mundo, ou do outro. E essa separação é o que traz todos os medos, os conflitos internos e externos que tomam conta da nossa vida. O Buda tem uma definição muito simples para a iluminação. É o fim do sofrimento. Ele apenas nos diz que a iluminação não é sofrimento. E o que existe depois que não há mais sofrimento? E nessa parte o Buda silencia e ele deixa a pergunta aberta para que nós encontremos essa resposta dentro de nós. Então atingir a iluminação não é nada sobre-humano, não é nada impossível. Apesar dessa definição simples, muitos budistas ainda assim acreditam que a iluminação é algo que apenas Buda consegue e não eles próprios. Pelo menos não nessa vida. Agora tem uma questão de uma pessoa. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer com isso? Aí ele responde: ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Então, o ser, você pode sentir, você não pode racionalizar e entender com a sua mente racional o que é o ser. Você vai entender o que é ser quando você relaxar a sua mente, quando a sua mente estiver serena, você vai conseguir sentir o que é o ser. O ser é o que está além de todas as coisas e ao mesmo tempo está dentro de todas as coisas. E você só pode conhecê-lo quando a sua mente está serena. Se você ficar sempre alerta no aqui e agora, talvez você poderá até sentir o ser, mas você não vai conseguir compreendê-lo. Iluminação é você recuperar a consciência do que é o ser.
Então, agora um pequeno tempo para serenarmos a nossa mente. E aí outra pessoa pergunta, quando você diz ser, você está falando de Deus? E se você estiver falando de Deus, por que você não diz expressamente isso? Então o Eckhart responde, a palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Ele considera imprópria a utilização dessa palavra porque muitas pessoas nunca tiveram a menor ideia do reino sagrado ou da imensidão da palavra Deus, e as pessoas falam com grande convicção como se soubessem o que estão falando. E ainda existem aqueles que questionam o termo, ou então esse uso indevido da palavra dá origem a crenças, a afirmações, a delírios absurdos como o meu ou o nosso Deus é o único, ou o meu Deus é verdadeiro e o seu é falso. Então a palavra Deus se tornou um conceito fechado. Ou então quando nós falamos a palavra Deus, talvez venha à nossa mente um velhinho de barba branca, bem frágil assim, olhando pelas pessoas, muito bonzinho. Ou dependendo da sua crença, é um velhinho com um porrete na mão, pronto para te dar uma porretada quando você faz alguma coisa errada ou quando comete algum pecado. Mas nós criamos essa representação mental de que é algo externo a nós. E muitas vezes é um homem. Então perceba como é distorcida essa palavra, né, de Deus. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade que existe por trás dessas palavras. Só que a palavra ser, ela traz um conceito mais aberto. Quando a gente diz ser, você não consegue trazer uma representação mental, você não traz uma imagem quando a gente diz a palavra ser, né? Ele não reduz o invisível a uma imagem, uma entidade externa. Você não vê uma separação quando a gente diz a palavra ser. Ninguém pode dizer que o meu ser é o único existente. Ninguém pode dizer que o seu ser é falso e o meu ser é verdadeiro. Não é verdade? Então por isso que ele utiliza a palavra ser. Acho que fica bonito também. E qual é o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Ele responde: identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. E quando a gente não consegue parar de pensar em alguma coisa, é uma aflição terrível, não é verdade? Mas muitas pessoas nem sequer percebem porque parece tão normal estar sempre perdido no meio dos pensamentos, não é verdade? Tantas pessoas vivem assim, o que dá a sensação disso ser normal. Só que não é normal. Esse ruído incessante na nossa mente nos impede de vivenciar a serenidade, que é inseparável do ser. E isso faz com que a mente, ela crie um falso eu interior que projeta todos os medos, os sofrimentos sobre nós. Ele vai falar mais sobre isso mais para frente. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando disse: penso, logo existo. Só que ele cometeu um pequeno erro ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, a grande maioria das pessoas, vive num estado de aparente isolamento, certo? No meio dos conflitos e dos problemas. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. A iluminação não é apenas você se libertar dos conflitos externos e internos e você se libertar do sofrimento, mas é você se libertar do pensamento. Quando nós nos identificamos com a mente, nós criamos uma tela composta de julgamentos, de rótulos, de conceitos, imagens, e essa tela, ela nos impede de ver a verdade, de ver a realidade. Por isso,
É essa tela que cria a ilusão da separação. É o que nos faz esquecer de que, por trás desse corpo físico, lá no fundo, todos nós formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Quando o Eckhart diz esquecemos, ele quer dizer que nós não sentimos mais essa unidade como uma realidade. Nós podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas nós não reconheceremos como uma verdade. Acreditar pode nos trazer o conforto, mas nós só vamos conseguir nos libertar quando nós vivenciarmos a partir da nossa experiência pessoal. Pensar se tornou uma doença, e a doença acontece quando existe um desequilíbrio. Quando a mente é utilizada de forma correta, ela é um instrumento excelente, mas quando nós usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Em geral, você não usa a sua mente é que usa você. E essa é a doença, você acredita que você é a sua mente, você se identifica com a sua mente, e esse é o delírio. E aí surge a seguinte pergunta: não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido, como a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas, e faço isso o tempo todo. E ele responde da seguinte maneira: só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, não significa que estejamos usando a mente. Assim como cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. E é por isso que a mente resolve palavras cruzadas e cria bombas atômicas. E aí o Eckhart pergunta: você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que desliga ela? Aí o rapaz responde: a ideia é parar de pensar completamente? Não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. E aí o Eckhart responde: então é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos os seus escravos. É como se algo nos dominasse sem que nós tomássemos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos dominados por alguma entidade. E a liberdade começa quando nós percebemos que nós não somos essa identidade dominadora, o pensador. Então, quando nós observamos o nosso pensador, quando nós observamos o nosso pensamento, nós atingimos um nível mais alto de consciência. E nós começamos a perceber então que todas as coisas que realmente importam, que são a beleza, o amor, a criatividade, a alegria, a paz interior, elas surgem num ponto além da mente. É quando nós começamos a acordar. Por esse capítulo seria isso. No próximo nós vamos falar sobre como se libertar da nossa mente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu gostaria que você sentisse nesse momento a minha mais profunda gratidão por sua presença, e a gente continua conversando nos próximos vídeos. Tchau!